Eu sempre gostei do Eike, né? Do Eike Batista. E hoje, falar bem ou mal dele é fácil, porque depois que dá errado, a galera. Mas assim, quando você entende a história do cara, e eu já tinha ouvido falar, eu vou até te mandar um vídeo, que é o Barão de Mauá. Já ouviu falar do Barão de Mauá? Já. O Barão de Mauá, pessoa física, ele era um empresário, né? Ele foi o cara que fundou o Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi ele que criou. E ele vendeu para o governo. Mano, Sabia o disso. governo ferrou ele pra caramba. Ele que foi. Hoje o Brasil, durante muitos anos, a indústria férrea do Brasil, para tirar do porto ali se eu não me engano, Rio, São Paulo e tal, até Minas, foi ele que fez as ferrovias. Véio. Mano, o cara era. E o Brasil sacaneando o cara o tempo inteiro, ferrando o cara, e no final, taxando, tarifando, tal, tal, tal. E ele, o tempo inteiro, cara, mas eu tô aqui para servir Dom Pedro Ah, II. Eu tô aqui para servir a pátria. Eu tô aqui... Meu irmão, ele era o Eike Batista da época. E o que eu percebi com o Eike? O Eike, ele fazia um projeto, né? Até hoje, ele está com 8 unicórnios rodando. Um deles é da cana-de-açúcar, um deles é da energia através de imã, que é chamado de energia infinita, que é uma loucura isso aí. acho que eu assisti um podcast que ele passou por alto, assim, brevemente. Mano, surreal. O cara é muito bom. E quando você entende a história do Barão de Mauá e a história do Eike, eu penso assim, cara, o que dá para observar disso aqui? Primeira coisa, não posso depender do governo. Se eu depender do governo azul ou do vermelho, meu irmão, eu vou quebrar. Então, velho, eu tenho que ter um produto com margem independente do governo. Independente do governo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho que diversificar. Se eu não diversificar, eu posso me lascar. Então, tem que então, assim, lógico, a minha empresa principal é tal, mas eu tenho que ter um segundo negócio. Eu acho que esse também é uma grande lição. A terceira lição aqui, ambos, né, cara, muito visionários. Os caras conseguiam ter uma visão que pouca gente tem lá na frente e tal. E eu acho que, assim, essa parada de pensar em ir para a China é o que vai te abrir visão. Eu gosto muito de pensar assim, ó, a gente está a um aperto de mão, a gente está a um trato, uma pessoa, uma frase, um pensamento, uma assinatura, uma viagem de mudar de vida. A gente tá mano. Não é muita coisa, a gente tá Então, quando a gente entende isso, né, e a gente tá a uma coisa de fazer muita coisa dar certo, cara, eu não preciso, eu só preciso achar um. Ontem eu tava conversando com um cara que ele é vendedor de carro, e ele, pô, o mercado tá muito difícil. Eu falei, mano, quantos carros você tá pra vender? Ah, uns 3 agora. Mano, tá fácil, velho. Você só precisa achar 3 caras, velho. Foda-se se o mercado tá bom ou ruim, mano. Você precisa de 3, cara. Não é preciso não ter 3 caras aí hoje querendo comprar carro, pô. Precisa de 3. Então, para de justificar que é o mercado. Então, quando você. O mercado ele sempre vai mais sugar, né? Porque dificilmente ele vai ser uma fonte geradora de receita, né? Então, com a história desses caras, do Barão de Mauá e do Eike, eu comecei a perceber também uma outra coisa. A última lição desse papo, que é. Cara, todo mundo acha, né? Para eu fazer tal coisa, eu preciso de dinheiro. Mano, você não precisa de dinheiro. Você não precisa de dinheiro. Você precisa de uma boa ideia que tenha margem em escala, que dê bastante lucro, e você precisa vender isso para alguém. Só isso, velho. E a pessoa entrando contigo, ela tem recurso, pode ser banco, pode ser investidor, pode ser um parente, pode ser um carro que você venda, pode ser qualquer coisa. Então o dinheiro não existe, dinheiro você cria, velho. Se um cara chegar para mim e falar assim, Dudu, eu tô com uma tese aqui, meu irmão, que se a gente fizer isso, velho, você botar 100 mil, em 2 anos, esses 100 mil viram 1 milhão, velho. Que a gente vai comprar, vai vender, vai fazer assim, vai fazer assim, quer entrar comigo? Pô, na hora, mano. Eu quero 50% dessa porra aí, bora. Então, as pessoas não fazem porque elas falam que não tem dinheiro, mas, na verdade, o dinheiro nem existe. O dinheiro nem precisa. Você precisa de uma ideia. Você precisa de uma ideia, de um projeto e arrumar gente. Então, o que o Eike fez? Ele viabilizou muito do que ele fez para o investidor. O Barão de Mauá viabilizou muito do que ele fez com um banco da Inglaterra. Então, às vezes, esse investidor não vem nem da tua região, ele vem de outro lugar. Então, quando você começa a entender isso, você fala assim, não, eu posso trabalhar com o dinheiro do outro. E do dinheiro do outro eu vou gerar muito lucro para o outro e eu vou ficar com um pedacinho. E é justo para todo mundo. Então, fica mais fácil chegar naquele quarto quadrante.
Você falando. Que tem a ver com cultura empresarial, falando de criação de conteúdo. Se o cara entende, né, pô, trabalho, sou pai de família, treino, faço jiu-jitsu, como bem, porra, meu irmão, sou um cara responsável, sou um cara que tô levando uma vida maneira, porra. um lifestyle maneira. O cara fala assim, velho, eu quero me aproximar desse cara, mano. Esse cara aí, porra, tem vários valores, tem várias coisas que ele faz que se conectam comigo. Legal pra caramba. Isso te gera cliente, isso te gera, porra, amizade, isso te gera negócio, isso te gera visibilidade, isso te gera autoridade. Então, o que eu percebo é, se a gente simplesmente documentar o que a gente já faz, velho. Pô, estamos fazendo uma reunião aqui, daqui a pouco eu tive mais cedo uma reunião com o Guto, daqui a pouco eu tenho uma reunião com social media. Essas pequenas reuniões, a pessoa já vai vendo como é que é meu dia a dia e fala, pô, cara, o cara é um cara sério. Pô, esse cara vale a pena entrar com ele, vale a pena investir. Isso me vem muito. Napoleão Hill, no livro Pensa e Enriqueça, ele traz uma história na parte do livro sobre decisão que é muito parecida com isso. Para qualquer decisão ser realizada, prioritariamente você não precisa do dinheiro. O dinheiro é um passo lá na frente. Mas ele fala justamente que, você falou aí de uma boa ideia dos passos, ele fala que é da decisão. Quando você toma a decisão de conseguir ir no próximo, até chegar esse cara que realmente vai comprar a sua ideia, é o que você precisa. O resto, ele vai acontecendo realmente no meio do caminho, né? Você falando isso me trouxe muito esse flashback, é uma das partes que está lá bem grifada sobre essa parte de decisão. Parece que é fácil. Para uns caras assim que com o tempo vai fazendo ficar fácil igual você, né, Dudu? Mas é um negócio que eu acho que é um dos principais barreiras que tem realmente o ser humano, de conseguir ver além daquilo que sua imaginação consegue criar no momento, né? Cara, ó, mas aí eu acho que tem duas coisas que são importantes, que é, pelo menos na minha, né? Dificilmente na nossa família a gente vai ter a inspiração necessária, o bate-papo necessário para gerar isso. Você não vai ter, mano. Então, por isso que eu falo, network é pago. Você tem que estar em grupos de network. Não tem jeito, meu irmão. Tem que estar com pessoas. Tanto é que esse sócio desse próximo projeto que eu te falei, que a gente vai fazer, eu conheci ele num grupo de network. Tá? Nossa. O Marcelo, que é meu sócio na consultoria, conheci ele num grupo de network. Então, isso é um ponto, né? A gente está num ambiente que as pessoas possam ir com muita gente. E uma coisa que eu trago muito do jiu-jitsu é, meu irmão, você quer ser um atleta de alto rendimento, você tem que conviver com um atleta de alto rendimento. Você quer ser campeão, você tem que conviver com um lugar que a galera treina para ser campeão. Claro. Você quer o esporte por hobby, você tem que conviver num ambiente onde é hobby. Você quer engordar, convive com um gordo sedentário. Irmão, então você tem que estar no local certo para você pegar aquela parada ali. Então eu falo, né, muito assim, trabalhar comigo não é muito fácil, porque, meu irmão, tô o tempo inteiro, velho, falando pra galera, meu irmão, a cenoura ou vai vir na frente para te motivar, ou vai vir atrás para te empurrar. Mas vai ter uma cenoura. Você escolhe que lugar que ela vai entrar. Né? Então, eu tento criar um ambiente, e aí o que eu faço muito também, cara, eu desenvolvo muito meu time. Cara. Eu boto muito, cara, meu time faz curso pra caramba, que nem agora, né? Eu fui no G4, levo a galera, eu fui pro Conrado, levei o time, eu tenho evento, eu levo, tenho líderes, eu levo, teve Moai, eu levei. Então, mano, meu time tá o tempo inteiro fazendo curso Sebrae, papapá, cara, eu boto os moleques, né? Sentindo a vibração realmente, né? Porque o quê? O que eu preciso? Que eles entendam que eu preciso estar numa próxima cadeira. Para eu sentar na próxima cadeira, eu preciso que eles sentem na minha cadeira. Mas eles só podem sentar na minha cadeira se eles estiverem tão preparados quanto ou mais preparados que eu. Eu estou exatamente nesse momento aí nas minhas operações hoje, Dudu. Consegui trazer, assim, acho que tá encaminhando, mas eu vejo justamente eu nesse cenário de acordar de manhã e ir lá e repetir algumas coisas, que acho que tem coisa que não é. Se você tem que ficar repetindo muita coisa, aí já não é mais aprendizado, acho que tem coisa por trás, né? Olha uma dica. Acontece muito isso aqui. A gente está formando gente, né? E, enfim, o pessoal está sendo promovido, e graças a Deus tá... A gente caiu numa situação que aconteceu uma situação específica de uma pessoa que se atrasou e acabou abrindo a academia com um pouco de atraso e tudo mais. E a pessoa falou assim, gente, o que eu faço? A gente tem um grupo dos líderes. O normal, eu poderia falar, cara, chama a pessoa e dá ou uma advertência verbal, como você já tinha dado, você pode dar uma advertência por escrito. Resolve? Resolve. É rápido? É rápido.
A gente já... Vamos pro próximo. Só que se eu fizer isso, eu condiciono meu time a estar refém do que eu falo. Então, o que eu promovo com eles é o inverso. Eu falo assim, na tua opinião, o que você acha que você deveria fazer? Ou, time, o que vocês fariam? Aí cada um falou uma coisa. Aí teve uma coisa que foi em comum, que era, cara, tem que ter uma advertência, ou verbal ou escrito. E aí, no transcorrer das... Pô, mas pode desmotivar. Então, como é que eu dou uma advertência e não desmotivo? Pô, tem que aumentar o nível de consciência do colaborador. E muitas vezes você tem que colocar, pô, e colaborador, e se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Então a gente começou a fazer um exercício que, lógico, exige muito mais diálogo e exige muito mais tempo, que no fundo a pessoa falou assim, Dudu, já sei. Eu acho que a gente tem que dar uma advertência por escrito e eu tenho que chamar a pessoa, conversar, explicar, no final ela vou dar advertência e a partir daí eu tenho que fiscalizar mais ela para que isso não aconteça de novo. E eu tenho que trazer ela para perto de mim para que ela se motive e tal. E, cara, então. E às vezes você nem falou nada, né? Só perguntou e. Eu perguntei, gerei um debate no grupo, e essa pessoa, junto com os outros líderes, geraram esse diálogo que gerou um crescimento para todo mundo. Isso é maneiro. É a parte de implementação de cultura, é o passo que eu estou hoje. Ó, eu hoje vou ter uma reunião com uma pessoa que eu gosto muito, mas que provavelmente tem grande chance de eu demitir essa pessoa, por cultura. Não é porque a entrega tá ruim, não é porque... Cara, é porque a cultura não tá legal. Eu já mandei embora, só para você ter ideia, por 3 vezes a minha melhor vendedora. Calma aí, só dá um... Algo muito extremo? Na época aconteceu alguma coisa extrema para a melhor vendedora sair? Não era irreparável que você fala? O que acontece? O vendedor ele precisa de 5 coisas. Calma aí, só que eu estou dando um print aqui. O vendedor ele precisa de 5 coisas. Ele precisa gostar de dinheiro, ele precisa saber trabalhar em equipe, ele precisa ter fome por resultado e ele tem que... Ele tem... rapidão, cadê aqui? E ele, então, gostar de ganhar dinheiro, saber trabalhar em equipe, ter fome por resultado, gostar de estudar, ele tem que estar se qualificando o tempo inteiro, né? E ter ambição. Então, basicamente, ele tem que ter essas 5 coisas. O pilar trabalhar em equipe, a pessoa não era boa. Então, eu prefiro perder minha melhor vendedora do que perder meu time. E aí, eu vou te mandar até um vídeo, cara, que eu mandei pro meu time essa semana do Bernardinho. Eu já vi essa entrevista, essa matéria várias vezes. Vou te mandar agora. Ele fala, cara, do desligamento da época do Ricardinho. O Ricardinho, na época, era o melhor vendedor, era o melhor atleta que ele tinha, foi considerado o melhor jogador do mundo, e ele pegou e desligou o cara da seleção. E por que ele desligou o cara da seleção? Porque a cultura do cara não era igual. O cara queria ter privilégio, o cara queria destacar o artista, o cara que... Mano, não dá. Eu penso muito isso, velho. A empresa, a gente não precisa de ter um Romário, um Cristiano Ronaldo, a gente não precisa, mano. A gente precisa ter Cafu, velho. A gente precisa ter Roberto Carlos. A gente precisa ter cara que corre. Que a gente diria hoje do time do Palmeiras? É o time do Palmeiras. Não tem uma grande estrela, mas o motor funciona muito bem. Né? Então... E às vezes, colocar uma estrela dessa, você estraga. faz colocar o negócio. Às vezes estraga. Você pegar e botar lá que nem um Flamengo, numa época, queria trazer o Balotelli. Não, o cara é cultura zero, é egoísta, é cara difícil de lidar, um cara que, porra, bateu o carro, um cara muito doido. Não, traz esse cara. No Rio de Janeiro, vai complicar, né? A chance, pode dar certo, pode, mas a chance de dar errado é maior. Então, essa parada da cultura, mano, e aí o que a gente tá fazendo muito aqui, velho? Sendo muito criterioso na contratação, muito mesmo, chato pra caralho na contratação. E durante os líderes têm 30 dias para fazer o cara para fazer 30 dias para o cara desistir. Tipo tropa de elite. Massa. Meu irmão, pede para sair, velho. Ah, aqui vai ter que trabalhar muito, tem reunião pra caramba, tem muito treinamento, aqui é difícil pra caramba. Quiser ficar, meu irmão, é sangue no olho. Ah, não quero. Beleza, troca. Não pode ter medo de rotatividade. Véio. Porque é igual a seleção brasileira, véio. Não tá jogando bem, tchau. E agora a gente vai fazer isso com o professor também.
meu irmão, professor, mestre e tal, velho, bicho, a gente vai trabalhar com os melhores. Você tá entre os melhores. Eu tô disposto a pagar mais, mas eu quero ter os melhores, entendeu? Porque também não dá você querer ter o melhor jogador do mundo e pagar igual o cara da Série C, também não rola. Você me falou um negócio aí, inclusive eu aumentei, uma colaboradora foi para 2.800 e uma 2.600. Geralmente a média para o que elas fazem aí está em 2.300, 2.350. E aí, quando você fala disso, eu lembro que é uma das coisas hoje que eu tenho nessa dificuldade, porque contabilidade você precisa sentar com uma pessoa e assim, você ensinando um passo a passo para uma pessoa um serviço, às vezes você passa um dia e não termina. Às vezes só você fazendo em 15 minutos você fazia de um monte de empresa. E aí eu via, porque assim, já tem coisas que eu já tenho muito gravado, por exemplo, o colaborador vai chegar, antes dele começar para essa virada de ano, eu já dei no mínimo umas 15 horas de aula sobre um monte de sobre os nossos sistemas, como fazer, aonde ir e tudo mais. Mas mesmo assim, você precisa dessa pessoa acompanhando, né? Às vezes é uma dificuldade por como a pessoa que está ensinando, não é eu ou as colaboradoras, é a mesma que está executando. Às vezes fica muito receoso, melhor segurar e talvez, mas eu no final eu sempre falo muito de vocês, não. Eu prefiro gastar essa energia e tirar daqui, porque é pouca coisa para você ver, às vezes, alguns colaboradores que já estão bons com as ideias meio doidas, uns pensamentos meio assim, umas faltas de rotina que antes não existia. Eu estou exatamente nesse momento Ó, aí de construção dentro da GM. ó uma dica. Trata a tua empresa não como uma contabilidade. Trata ela como uma escola de educação. Você é uma escola de contadores. Apesar disso, você atende clientes. Então, se você trata que você é uma escola de educação, você fala, mano, eu estou aqui para formar gente. E é tranquilo. Então, cara, você acompanhou agora, né? Saiu talvez um dos meus colaboradores mais antigos, que nessa área aqui de liderança, que dominava todos os processos e tudo mais. Irmão, se fosse outro lugar, ninguém ia ficar desesperado, velho. Não, quem sofreu foi a Cris. A Cris, quando ela vê esse desligamento, ela sofreu daquela, meu Deus, o Monteiro saiu de lá, eu não. O Monteiro e a Ingrid. Então, Boa, eu boa. falando, galera, tranquilo, velho. Isso aqui é uma escola, mano. Eu quero que eles vão para um lugar melhor. E o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu consegui um emprego para o Monteiro melhor. Ué, mas não estava com aquela ideia de que ele ia sair da pessoa física para ele vir para a pessoa jurídica no outro negócio contigo? Então, só que a cultura. Eu falei para ele, eu falei, mano, antes da gente começar, eu vou te explicar da cultura. A cultura aqui vai ser cultura G4, vai ser cultura. Aqui vai ser hard, mano. Aqui, pressão, aqui a gente vai. Nos últimos 2 dias do mês, a gente vai trabalhar até meia-noite. Você, se tiver que vir domingo, vem domingo. Aqui vai ser pauleira. Aqui a gente vai vender, velho. Beleza? Porra, Dudu, mas aí é. Porra, mas aí é difícil, hein? Irmão, beleza. Eu acho que para essa vaga aqui não dá para você. Aí o que acontece? Eu tenho um brother da importadora. Ele falou, Dudu, preciso de alguém organizado, alguém que domine planilha, estoque, que tenha uma certa atitude, que tenha, seja inteligente, conhecimento. Tem um cara certo aqui para você, mano. Casou Irmão, contrata esse certinho. cara aqui. Pô, ele contratou um cara, velho. E pro Monteiro foi bom, e foi bom para todo mundo. Essa parte eu não estava sabendo, não. A Cris ficou meio assim, mas porque ele ia sair, porque ele, dos que passam as questões na folha, entendimento no dia a dia, era o que mais dava aula ali já, né? É. E eu Mas vou por te essa falar, velho. parte aí eu não estava sabendo, não. A Ingrid já, né? Porque a Katia já tinha me falado. E eu vou te falar, eu fiquei Esse super de boa. desapego seu, irmão, é Não, de boa, de algo. boa. Bicho, nada me abala, velho. Isso aí é tranquilo, tranquilo. E assim, gosto muito dele como pessoa, meu irmão. Tanto é que eu consegui um emprego para ele melhor, para ele ganhar mais. E um emprego com meu sócio, meu futuro sócio. Né? Então, querendo ou não, eu ainda vou ter que ter vínculo com ele, vou ter contato, vou. E ainda falei pro meu sócio, falei, mano, o moleque é sensacional, só precisa melhorar isso e isso. Fica de olho nele nisso e tal, mas o moleque é fera. E beleza. Então, ó, hoje, um menino que trabalhou para mim me ligou um dia desse, até me agradecendo. O moleque virou head de vendas de uma empresa que é o Funil de Vendas. O moleque tá morando em São Paulo, tá voando, velho. É. Porra, mas fiquei feliz pra caramba, o moleque falou, Dudu, tudo que eu aprendi com vendas foi contigo, velho. Foi, porra, maneiraço, não sei o que, tal, tal, tal. E aí eu, porra, velho, fico muito feliz. Então, quando você trata que você é uma escola, tipo, cara, pensa comigo. Tá falando isso um dia desse. Eu não vou conseguir, pô, tenho 100 colaboradores.
alguns deles vão sendo promovidos com o tempo. Mas vai chegar um momento que, se a empresa não continua crescendo, não tem mais para onde promover. Ok. Então, e outra, de 100, meu irmão, você tem ali 1, 2, 3 que vão sendo promovidos. Então, o percentual é baixo. Então, você vai ter sempre muita perca. Sempre vai ter gente saindo. Isso é de boa. Então, se você não se abala muito, e se você bota assim, cara, beleza, o que pode dar muito errado? Pô, pode acontecer um pagamento errado. Tá, um pagamento errado pode me quebrar? Pô, pode, então eu tenho que revisar mais isso, então vou dar a ótica para isso. O que mais pode acontecer? Pô, talvez possa dizer, a revisão da folha. Pô, então vou olhar melhor para a revisão da folha, eu vou botar uma pessoa para fazer um próximo filtro. O que mais? Pô, cara, e último caso, irmão, liga pro cara. Então ele saiu de boa daqui, se eu tiver que entrar em contato com ele para ele me ajudar, sem problema nenhum. Então, eu falo, velho, que eu estou muito desapegado, eu sou muito apegado ao resultado, não ao ego. Se eu Ok. tiver que ligar pro cara, mano, eu preciso da tua ajuda aqui, velho, te pago a mais, pago por fora, você dá uma olhada aqui, trabalhar comigo aqui sábado pra você verificar isso aqui. Meu irmão, de Tu nunca boa, se ligou a pagar a informação, né, Dudu? Inclusive, tranquilo. aí a lista tá lotada de curso, é só escolher de onde vai. Então, só são resultado porque você tá onde você tá, né, Dudu? Mas de novo, na prática, mano, é coisa que você realmente tem que aprender cada vez mais ter processos bem claros, né? Mas a despedida de colaboradores bom, que é o turnover, pô, isso vai passar ano e vai chegar ano, vai vir inteligência, vai sair inteligência, ter as pessoas ali certas no barco é algo que move grandes coisas. Pequenas coisas, eu acho que a gente é forte o suficiente realmente para manter, mas grandes coisas não tem como. Você vai depender de pessoas e pessoa é de lua, né, mano? Pessoas, uma hora tá 100%, outra hora, por vários fatores, os interesses mudam, o foco muda. E Perfeito. às vezes a gente, como empreendedor, a gente fica muito refém disso, né? Então, ter processos claros acho que reduz muito isso, mas é o que você falou, tem que ter desapegado e realmente na prática. E na era todo mundo, não, pode ir, eu faço muito desligamento, acompanho muita empresa, né? Me ligando, tendo CAD, pô, tô com o cliente, o colaborador aqui 10, 12 anos e vai sair. Tem uns que vai até para a guerra judicial e geralmente antes de ir à rescisão ainda tá o colaborador ali, o cliente não. Eu consigo, mas na prática, quando vem o trabalho que aquele colaborador fazia, o outro que você coloca e, pô, tu só tem dor de cabeça e tu lembra que tu já nem gastava mais energia. Tem nego que liga pro cara e paga em dobro porque vê na prática, vamos se dizer. Mas eu acho que essa questão que você falou de ter esse sangue frio para irmão, tá comigo porque quer. É igual um casamento. Enquanto você ama a causa ali, não tem mais tesão ali pelo negócio, não faz mais sentido, não. Principalmente a gente que nunca tá dentro da bolha, né, Dudu? Você sempre tá querendo bater recorde, sempre querendo estar em cima, então você não fica numa monotonia. Quem se assusta com o novo, irmão, não consegue viver nessa frequência, não, porque eu já tive que consultar a gastrite que eu ganhei e o médico chegou em mim que não foi nem comida. Foi só os pensamentos que eu estava colocando ali dentro da empresa, né? Então, você olha assim, você vê que Olha como é que a vida pessoal tá ligada na vida emocional, falando de nervosismo, gastrite e ansiedade. A minha filha vai nascer em maio, junho, a gente falou disso, e minha esposa, ainda tem um outro problema. O Ravi vai estar de férias. E não sei o que, não sei o que. E o que, que eu vou fazer? Eu falei, cara, calma aí. Olha o que é ansiedade. Ansiedade é você tentar resolver um problema lá da frente, que está dentro da tua cabeça, que você não vai resolver. Você vai tentar bolar algumas estratégias, mas você vai ficar martelando ali e você não vai resolver. Por quê? Porque o negócio é para maio, junho. O Ravi vai estar de férias, mas, pô, ele vai estar de férias 1, 2 semanas, cara. Pô, a gente chama a avó para ajudar, a gente contrata alguém, a gente paga uma colônia de férias ali. Pô, tranquilo, mano. Então, às vezes as pessoas. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é assim, ó. A vida é, a vida é simples. Ela não é fácil, mas ela é simples. A gente dificulta ela, mas ela é simples. Então, cara, não precisa ficar ansioso desse jeito, mano. Calma. Então, eu falo que o erro normal do ser humano é que ele vive em dois estágios. Ou ele vive muito no passado. Pô, bom mesmo era pô, quando a gente tinha 17 anos ainda, jogava bola, tomava baré, 15 anos, tal, pulava muro.
calotava ônibus. Meu irmão, que tempo bom é esse? Isso era uma merda, mano. Pô, lembrar as histórias, pô, é legal pra caramba. Falar que o tempo era maneiro, pô, hoje, eu tô andando de carro novo, vou trocar de carro de novo, vou viajar, vou conhecer outro país, aí isso é maneiro. Agora, pô, é legal a história. Eu não quero voltar para aquilo lá, não, velho. Então, muita gente vive a nostalgia. E tem uma outra galera que ela vive o futuro. Então, ela fica ansiosa porque ela quer que chegue logo. E se você parar para pensar, eu gosto muito de pensar nisso aqui, velho. Não existe nem o passado, não existe mais, e nem o futuro. Só existe um momento que é o momento presente. Essa é a única coisa que existe. Então, meu irmão, essa reunião, ou eu chegar em casa e jantar com meu filho, ou eu brincar com ele, ou eu pensar no. É o agora, véio, é o hoje, é o pequeno, é a pequena coisa. É o treino, é a dieta, pô, chegar aqui, ó, até abrir a geladeira aqui, ó. Pô, é andar com fruta, tá ligado? É andar com o próximo lanche. Facilitar as decisões certas, não, né, Dudu? São pequenas coisas que, assim, a pessoa pensa tanto no macro, mas o micro, que é comer bem, ela não faz. Então, assim, a gente tem que parar de viver no passado e tem que parar de viver no futuro. A gente tem que viver no presente. Então, você pode até olhar o futuro e falar, pô, velho, um exemplo. Isso que eu vou te falar aqui, eu bato muito no meu time durante a semana. As nossas metas, elas não podem ser pautadas igual a pessoa que quer emagrecer, que ela fala assim, eu quero perder 10 quilos. 10 quilos não é meta. Perder 10 quilos não é meta. O que tem que ser feito para perder 10 quilos? Primeiro, botar uma data. Então, perder 10 quilos, eu quero perder 10 quilos em, um exemplo, 10 meses. Então, dá 1 quilo por mês. Beleza. Para eu perder 1 quilo por mês, o que eu preciso fazer? Cara, eu tenho que comer melhor. Academia, reduzir a alimentação. Então, eu tenho que comer, fazer dieta, beber água, dormir bem, tal. Comer fruta, comer verdura, papapá. Andar com minha próxima refeição, eu falo isso sempre tem que estar com a próxima refeição. Cara, se eu fizer tudo isso, a consequência de fazer essas ações vai ser perder 1 quilo por mês, que em 10 meses vai me dar 10 quilos. Beleza. É isso. As nossas metas no trabalho tem que ser exatamente essa. A meta do cara de vendas não é vender. A meta do cara de vendas é quantas ligações você vai fazer. Quantas prospecções você vai fazer. Quanto conteúdo você vai gravar. Quanto não sei o que você vai fazer. Que é o que está sobre as minhas mãos, né? Bicho, se você fizer, você não tem consequência, você não tem poder sobre o resultado. Você só tem poder sobre a sua ação. Então, se eu entendo que o poder sobre a minha ação é esse, cara, o que eu tenho que fazer vou fortalecer a minha rotina produtiva. Perfeito. É só isso. Então, cara, eu falo muito isso com o meu time, muito mesmo. Eu falo assim, bicho, bateu meta? Pô, bati. Bateu qual meta? Pô, são 3, né? 1, 2, 3. Pô, bati a 2. Por que não bateu a 3? O cara tá comemorando a 2. Aí eu falo, por que você não bateu a 3? Pô, faltou 5, 10, 15 mil. Pô, 15 mil, quantas vendas? Pô, precisava de X vendas. Legal. Quanto que daria para você fazer assim? E assado, e não sei o quê. E resgatar os que não pagaram. E os a vencer. E os não sei o quê. Aí o cara fala, porra, Dudu, tinha dado para bater a meta. Falei, então, velho. Mas faltou você fazer a tua parte. Você esperou acontecer. Então, essa parte de rotina, cara, rotina produtiva, eu acho que é a parada. A autorresponsabilidade de justamente entender que todo macro sempre vai ser a soma do micro. Em qualquer imagem, qualquer coisa, a autoconstrução é o detalhe dos pequenos, seja num carro, numa casa, num apartamento. Sempre vai ter a parte não vista, que é ele que realmente orienta e sustenta toda a grande construção, né? Jamais uma construção grande, exceto os pré-moldados que agora está vindo para construir casa, mas até ele tem as partes das amarrazinhas, né? Porque não fica sem isso aí, não. Ô, Dudu, quero até aproveitar esses próximos 20 minutinhos só para me ver algumas coisas aqui pontuais contigo. Bora. A gente já está alinhado isso aí já desde o primeiro, já agora essa virada. A primeira questão que você havia me falado lá das transferências dos colaboradores, né? A gente entender os riscos, as coisas que tem que acontecer, levando em consideração que nós não vamos fazer um desligamento, senão teria todo aquele pagamento e tudo mais. Vai fazer via transferência, ambos os CNPJs ficam enquadrados como um grupo econômico. Então, o nosso principal risco é tentar evitar ao máximo, vamos dizer, uma fiscalização entre as empresas, de um fisco, vamos dizer, diretamente aí, que queira pegar colaborador, pegar a base, pegar a CNPJ e tudo mais,
porque eu diria que é bem sensível, vamos dizer, a camada dele olhar e ver que a gente não está colocando aqui colaboradores de uma operação nessa outra. E eu diria até bem comum isso aqui, justamente porque a maioria, igual você falou, e o cara lá, quando você falou com ele nesse sentido, é que a maioria, nesse sentido, vai para o lucro presumido, que é certo, o faturamento já reduz drasticamente lá, e o que fica mais caro é os trabalhadores que eles colocam no simples. E aí tem algumas empresas que fazem essa camada adicional, e existe um KNAI, por mais que o KNAI principal, que é o de locação de mão de obra temporária ou não seja permitido no Simples, tem alguns KNAI de apoio administrativo e coisa do tipo, que podem ser do Simples. Aí existem dois cenários de pessoas. Aquelas que, tem agora aqui na minha base 30 mil de colaborador, mesmo que eu pague o imposto, eu coloco aqui, emito uma nota ali de uns 30 mil para ficar ali pelo menos no 0 a 0 essa empresa que está no colaborador. E já existem outras que, mesmo por não ser obrigado a ter lucro a empresa, só deixa literalmente os colaboradores lá na empresa, faz a folha de pagamento por ela, não paga imposto nenhum, porque no Simples você paga tudo em cima do seu faturamento que você emitiu por nota e fica nesse 0 a 0. E aí, entrando nisso, entra aquilo que a gente calcula. Gabriel, qual é o principal risco nesse sentido? É de, o valor que deu desses 5, 6 meses, deu 100 mil para pagar, é 100 mil vezes 150 vezes, que é o valor da multa. É 150 vezes direto? Não, depende do nível da gravidade que o fisco entender quando ele pegar o cenário. Então, um valor que aí não vou lembrar de cabeça, mas falando aqui um valor que eu economizaria de 100 mil, vira aí no mínimo uns 800, 900 mil com a multa multiplicando, vamos falar assim. Então, essa a principal